Trazendo ainda mais informações sobre a economia, eu quero trazer aqui para falar para vocês que há expectativa para mais um anúncio do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem a análise, faz a análise da taxa de juros. E há a possibilidade da Selic se manter em 15%. E daqui a pouco a gente vai debater também com os nossos comentaristas. Antes, os dados completos aqui com o nosso Matheus Dias. Fala aí, meu amigo, bem-vindo. Pois é, viu, Evandro? Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Hoje, então, a reunião do Comitê de Política Monetária deve manter a taxa de juros a 15%, é o que dizem, pelo menos, a maior parte dos especialistas. A reunião do Copom acontece hoje, o resultado deve ser divulgado depois das 6 horas da tarde, das 18 horas, e aí parece que o Copom vai manter mesmo os 15%, pelo que dizem os especialistas. Se confirmada, será a terceira manutenção seguida em relação ao Copom, mantendo a taxa de juros a mais alta dos últimos quase 20 anos, viu, Evandro? Então, mostrando um pouquinho qual que é a ideia do Banco Central até este momento, né? A inflação do país está considerada alta, a taxa de juros, quando se aumenta a Selic, é numa tentativa de tentar conter a inflação. Inflação essa que deve estar, como os parâmetros que foram ali pré-definidos, ela deve estar entre 1,5% e 4,5%. Hoje a inflação no país não está nem na média de 3%, está acima do teto de 4,5%. Como ficaram 6 meses acima do teto, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já teve até que, inclusive, ele escrever uma carta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos dessa alta, então, da inflação. Por isso, ela deve ser mantida na tentativa de conter a inflação. É importante conter a inflação no país, porque isso valoriza mais o dinheiro, principalmente da população mais pobre, já que literalmente, de uma forma básica, explicar que quanto vale o dinheiro das pessoas, quanto dinheiro das pessoas pode comprar. E se a inflação está alta, pode comprar muito pouco, né, Evandro? Por outro lado, quando a taxa de juros está alta, aí tende a ter uma desaceleração na economia. Mas Gabriel Galípolo e o Banco Central já esperavam essa desaceleração na economia, inclusive é uma das estratégias do Banco Central para este momento. Os especialistas acreditam que a primeira redução na taxa de juros deve acontecer só em janeiro do ano que vem. Então, provavelmente, o anúncio que teremos hoje, às 18 horas, é realmente pela manutenção, viu, Evandro? Agora, além dessa reunião do Copom hoje, Gabriel Galípolo já tem mais um compromisso para esse mês. Especificamente no final do mês, ele que deve comparecer ao Senado, já que o presidente do CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, aguarda, né? Ele disse hoje em entrevista coletiva que aguarda Gabriel Galípolo comparecer no Senado para explicar um acordo de leniência do antecessor dele, Roberto Campos Neto. Então, em junho, ficou definido que Campos Neto, depois de um acordo que ele assinou, ele vai ter que pagar R$300 mil ao Banco Central por conta de uma operação de câmbio que ele fez na época em que era funcionário do Santander, uma operação de câmbio ali. Por conta disso, ficou definido que ele terá que pagar este valor ao Banco Central. Gabriel Galípolo, então, é aguardado no Senado para explicar este acordo e o que ele significa, essa reunião que deve acontecer no dia 25 de novembro, viu, Evandro? Agora só resta aguardar se vai ou não ser mantida a alta taxa de juros no país pela terceira vez seguida, a segunda maior taxa de juros, viu, Evandro? Do mundo. Exatamente. Valeu, seu Matheus Dias. Um abraço para você, bom trabalho aqui em São Paulo. Alan Gani, para o desespero, para queda de cabelo aí do ministro Fernando Haddad, que está dizendo, olha, numa inflação que vai ficar aí em cerca de 4,5%, não há necessidade de você manter uma taxa básica de juros de 15% e isso obedeceria apenas ao interesse dos bancos. Você concorda com o ministro, Gani? Não concordo. Eu vejo que o Banco Central está sendo bastante cauteloso, para desespero do Piperno também. O Banco Central está sendo bastante cauteloso. Por quê? Porque a inflação, ela tem arrefecido, mas primeiro, ela ainda está ligeiramente acima do teto da meta. O centro da meta é 3%, está ali 4,56% e o teto da meta seria 4,5%. É o que Galípolo sempre diz. É uma preocupação extrema do Banco Central em se manter dentro da meta. Exatamente. E o governo federal, malandramente, usa o teto da meta como se fosse o centro da meta. Mas não, o centro da meta é 3%. Muito bem. A inflação, ela tem perdido força recentemente. As expectativas inflacionárias têm caído recentemente. Então, o Banco Central, ele não quer jogar fora todo o bom trabalho que ele fez para reduzir essa inflação com uma decisão precipitada. E o governo federal tem a sua responsabilidade, Evandro. Por quê? Porque o gasto público está muito elevado, que pressiona a inflação. Então, o Banco Central tem que trabalhar em dobro
para compensar a política fiscal expansionista do governo. Fala, Piper. Eu fico imaginando se realmente o Banco Central ele conhece a economia brasileira, né? Conhece. Então, eu tenho muita dúvida em relação a isso, até porque ele não, quando ele fala que o mercado somos todos nós e tal, ponto e vírgula, o mercado somos todos nós, mas parece que ele não ouve uma grande parte da sociedade. Então, vamos lá, a inflação está em queda. É por conta dessas taxas exorbitantes, e veja, o Banco Central se orgulha de ter a segunda maior taxa do mundo. A atividade econômica está desacelerando. Então, um pouquinho, é verdade. Também com essa dose cavalar. Agora, aí que está o negócio. Por exemplo, energia, né? As tarifas, elas sobem, descem, bandeira vermelha, bandeira não sei o que e tal. Isso é por conta da ingerência do Banco Central e das suas taxas elevadas? Não. Há outros fatores que determinam isso. Gasolina, combustíveis em geral, é por conta da intervenção do Banco Central? Não, isso é uma commodity que varia conforme os preços internacionais. Alimentos, varia por conta da dose cavalar do Banco Central? Não, vai depender, por exemplo, muito de safra e de preços internacionais. Você tem toda a razão no que você está falando. Por isso que tem as medidas de núcleos que pegam o índice, recalcula, então, tirando esses itens. Perfeito. E elas estavam elevadas. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que esses 3 itens foram basicamente os que mais contribuíram para a inflação subir acima de 5. Nós vimos no começo do ano o que aconteceu com o preço dos alimentos, energia, combustível. É verdade. Agora não. É verdade que eles contribuíram, mas teve uma inflação de demanda também. Você teve inflação de serviço e essa inflação de serviço agora está arrefecendo. Essa inflação de serviços, ela também é impactada por esses fatores. Esses fatores, eles mudam a economia toda. Quer dizer, então, se o sujeito, por si, o preço dos alimentos sobe, quando o sujeito se alimenta na rua, vai na Dirce, o almoço fica mais caro. É assim que a economia no mundo real funciona. Então, veja, nós estamos normalizando uma taxa real de juros que é uma coisa inimaginável.